Então, prosseguindo aqui o nosso curso completo de gramática, nós estamos aqui no módulo de fonética. Vamos ver agora, né, a sílaba. Vamos trabalhar um pouquinho com a sílaba, conhecer a sílaba. Vamos começar aqui pelo conceito, né? O que vem a ser uma sílaba? Uma sílaba é um conjunto de sons que pode ser formado por apenas um fonema ou por um grupo de fonemas emitidos numa só respiração. Em nossa língua, o núcleo da sílaba é sempre uma vogal. Então, essa última parte aqui desse conceito diz que o núcleo da sílaba é sempre uma vogal. Isso me leva, né, a dizer o seguinte, que não existe uma sílaba sem uma vogal. Toda sílaba, obrigatoriamente, precisa ter uma vogal. Então, vamos ver aqui três partes de uma estrutura de uma sílaba. A primeira, na sílaba existe necessariamente uma vogal. Foi aquilo que a gente acabou de fazer. E essa vogal, ela vai se juntar ou não a uma semivogal ou a uma consoante, certo? Então, a sílaba vai se juntar ou a uma vogal, ou a uma consoante, ou ela vai ficar sozinha. Tanto faz. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui a palavra cadeira. Dividi essa palavra em 3 sílabas. Observe que cada uma das sílabas possui uma vogal. Aqui, ó, na primeira sílaba eu tenho a vogal A. Na segunda, eu tenho a vogal E. E na terceira, eu também tenho a vogal A. Observa que na primeira sílaba, a vogal se juntou com uma consoante, que foi a consoante C. Na segunda, a vogal se juntou com uma consoante, a consoante D, e se juntou com uma semivogal, a semivogal I. E na terceira, a vogal se juntou com a consoante R. Então, semelhantemente, eu tenho aqui, ó, mala. Observa que eu tenho 2 vogais, consequentemente, eu tenho 2 sílabas. E eu tenho a palavra prefeito. Veja, aqui na palavra prefeito, eu tenho, ó, uma vogal, 2 vogais, 3 vogais. Então, se eu tenho 3 vogais, eu tenho 3 sílabas. Então, a vogal E, a primeira vogal E se juntou com o P e com o R. E nós vamos ver mais na frente que não podemos separar o P do R, nesse caso, porque trata-se de encontro consonantal perfeito, né? Vamos ver depois isso aí. E aqui, ó, eu tenho fei, né? Fei. Então, observa que eu tenho a vogal E, se juntou com a consoante F e com a semivogal I, e assim sucessivamente. A segunda diz assim, ó, a base de uma sílaba é uma vogal que pode ficar sozinha em uma sílaba. Então, foi aquilo que a gente acabou de dizer aqui, ó. Essa aqui, ela fala, se junta com uma semivogal ou uma consoante, ou ela pode ficar sozinha. Observa que aqui, ó, eu tenho uma sílaba sozinha, ó, uma vogal sozinha, formando aqui uma sílaba. Aqui também, ó, eu tenho uma vogal sozinha, formando uma sílaba. Aqui eu tenho 2 vogais que estão sozinhas, formando sílaba, o A e o I. E na terceira regra diz que em cada sílaba há somente uma vogal. Logo, em uma palavra, o número de sílabas é o número de vogais. Então, pessoal, 2 regras vão definir isso aí. Primeiro, toda sílaba obrigatoriamente tem que ter uma vogal. E a outra, em uma sílaba só pode ter uma vogal, tá? Então, a quantidade de vogais determina a quantidade de sílabas. Por exemplo, aqui eu tenho 3 vogais, necessariamente eu vou ter 3 sílabas. Bem, então, conforme o número de sílabas, as palavras ela recebe uma classificação de acordo com o número das sílabas. Então, vamos ver. Eu posso ter os monossílabos ou as monossílabas. O que são? São aquelas que têm apenas uma sílaba. Por exemplo, pó tem apenas uma sílaba. Por exemplo, pé, mal, mão e mãe. Então, você observa que cada uma dessas palavras, né, que possuem apenas uma sílaba, nós chamamos de monossílabos. Aquelas que possuem mais de uma sílaba, que possuem 2 sílabas, nós chamamos de dissílabos. Então, dissílabos são as palavras que possuem 2 sílabas. Então, nós temos, por exemplo, a palavra casa, a palavra cama e temos também a palavra carro. Veja, 2 sílabas. São chamadas de dissílabos. 2 vogais, olha só, 2 vogais, 2 sílabas. Temos ainda as trissílabas. Trissílabas são aquelas formadas por 3 sílabas. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra paletó. Observa, tem, ó, paletó. Então, 3 sílabas. Tem a palavra macaco, 3 sílabas. Palavra saída, 3 sílabas. Ok?
E tem também aquelas formadas por mais, né, por 4 ou mais sílabas. E nós chamamos de polissílabos. Poli, várias sílabas. Então, por exemplo, a palavra cartolina e a palavra graviola. Então, veja, palavras formadas por 4 sílabas são chamadas de polissílaba. 4 ou mais sílabas nós chamamos de polissílabas. Então, aqui nós vimos a classificação das palavras quanto o número de sílabas. Agora nós vamos ver quanto a intensidade, né, da sílaba mais forte, ou seja, da sílaba tônica. Então, nós vamos ver. Quanto à intensidade, a sílaba ela pode ser tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte de uma palavra. Só existe uma sílaba tônica em cada palavra. Eu tenho, por exemplo, a palavra celular. A palavra celular, qual é a sílaba mais forte? É a sílaba lá. Para você saber a sílaba mais forte de uma palavra, basta você chamar aquela palavra. Celular, ó, a sílaba que você demorar mais é a sílaba mais forte. Essa sílaba mais forte nós chamamos de sílaba tônica, tá? Livro, livro. Observa que o li é a sílaba mais forte. Mesa e amor, amor, certo? Então, humor é a sílaba mais forte. Então, a sílaba mais forte, aquela que é pronunciada com maior intensidade, nós chamamos de sílaba tônica. As demais, ou seja, todas as outras sílabas que não são tônicas, são denominadas de sílabas átonas. Por exemplo, na palavra celular, as sílabas átonas são o sé e o lu, né? São sílabas átonas. Livro, a sílaba mais fraca é o li. E em mesa, a sílaba mais fraca é o me. E amor, a sílaba mais fraca é o a. Ok? Subtônica. Então, existe, além da sílaba tônica e além da sílaba átona, existe um intermediário, né, que é chamada de subtônica. Subtônica é a sílaba de intensidade intermediária. Ela não é tão intensa como a tônica e nem tão fraca como a átona. Então, geralmente, ocorre nas palavras derivadas, correspondendo à tônica da palavra primitiva. Por exemplo, pessoal, a palavra café, né, ela vai dar origem a uma palavra chamada cafezinho. Quando você coloca café no diminutivo, você vai ter a palavra cafezinho. Só que a palavra primitiva, café, a sílaba mais forte é o fé, que é a sílaba tônica, tanto que é acentuada, né? Mas na hora que você transforma essa palavra para cafezinho, você observa que o fé, ele não é tão fraco, mas ele também não é tão forte como o zin. A sílaba mais forte aqui é o zin, né? Cafezinho, mas o fé continua um pouquinho forte. Então, essa sílaba intermediária chamamos de sílaba subtônica, né? Esse conceito ele já está praticamente em desuso, né? Não se usa muito mais esse conceito. A gente está colocando aqui só para você conhecer. Então, vimos aqui quanto à intensidade, como que a sílaba pode ser. E existe uma classificação, certo? Em relação a isso, ó. Quanto à tonicidade, as palavras podem ser. Então, aqui foi a classificação da sílaba, quanto à intensidade. Agora, a classificação da palavra quanto à tonicidade. E aí, as palavras são classificadas de 3 formas. Primeiro, são as oxítonas. Palavras oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a última. Eu tenho a palavra fuzil, observa, fuzil, a sílaba tônica é a última. Palavra coração, a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a última. Palavra balão, cipó, calor, né, e assim sucessivamente. Você observa, onde a sílaba tônica é a última, então essa é chamada de oxítona. Temos também as paroxítonas. Paroxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Para a classificação das palavras quanto à tonicidade, só nos interessa 3 posições da sílaba: a última, a penúltima e a antepenúltima. Então, quando a sílaba tônica é a penúltima, ela é classificada como paroxítona. Casa, cama, carro, escada. Então, veja, escada, ó, o K, né, é a sílaba mais forte. Portanto, a sílaba mais forte, ó, a última sílaba aqui é o da e a penúltima
é o K. Então, a sílaba mais forte é essa palavra é classificada como paroxítona. E temos ainda as proparoxítonas. São as palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Eu tenho a palavra árvore, a palavra exército e a palavra oxítona. Um detalhe interessante, toda proparoxítona ela é acentuada. Obrigatoriamente, ela é acentuada. Vamos resumir isso aí falando o seguinte, que para a classificação de uma palavra quanto à tonicidade, a palavra só nos interessa três posições, a última, a penúltima e a antepenúltima. Se a sílaba tônica for a última, nós chamamos a palavra de oxítona. Se a sílaba tônica é a penúltima, nós chamamos a palavra de paroxítona. E se a sílaba tônica é a antepenúltima, nós chamamos de proparoxítona. Ok? Então, pessoal, até a próxima aula.